Amém, meus queridos, graças e paz, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez. Tá olhando daqui de cima, ver todo mundo, bate uma saudade do retiro, né? Todo mundo junto novamente. Mas é bom estarmos reunidos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Todo mundo animado, todo mundo já empolgado, todo mundo cheio do Espírito Santo. Vamos falar um pouco da palavra de Deus hoje. Quero compartilhar um texto com vocês, algo rápido. Não vai ser algo estendido hoje não. Mas eu quero que antes a gente pense no nosso retiro. Quem lembra qual foi o tema do primeiro dia do retiro, sábado? Eu não vi. Obediência o quê? Total. Obediência total. Segundo dia do retiro, Aldir pregou, foi o quê? Renúncia o quê? Total. Terceiro dia do retiro, Fernando pregou, qual foi o tema? Santidade o quê? Total. Não se esqueça do total, não. Total é importante. Santidade total. Pastor Manuel pregou no último dia. Qual foi o tema? É só uma. Aquela não é crente, viu? Ali é crente, só uma soube, viu? Não endure, quando ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Aí eu pergunto a vocês, e agora? Saímos do retiro, tudo isso, todas essas palavras no nosso coração. Deus falou grandemente no nosso coração. Mas e agora? O que é que eu faço com tudo isso? Como eu vou agir depois de ouvir tudo isso que a gente ouviu no retiro? Como André falou, a palavra que nos desafia, palavras confrontadoras, fomos confrontados, fomos desafiados, fomos grandemente abençoados, pulamos, gritamos, testemunhos que nos abençoou grandemente, nos divertimos bastante, mas e agora? Porque o agora é o que é importante. O agora é o que vai fazer toda a diferença na sua vida, sabe? Quando a gente para pensar na palavra de Deus, o ouvir ele é importante. Ouvir a palavra é importante. A palavra de Deus é importante a gente ouvir, mas ela precisa vir acompanhada da prática. Eu quero ler um texto com vocês hoje, um texto que falou muito, um texto que respondeu essa pergunta para mim. Eu saí do retiro muito confrontado também com a maioria. Eu saí do retiro muito desafiado por muitas palavras. E em minha oração, em minha devocional, nessa semana, esse texto ele falou comigo. Esse texto ele respondeu a minha pergunta. E agora, o que eu faço com tudo isso, Deus? O Senhor me colocou tudo isso na minha mão. O Senhor colocou todo esse conhecimento. O Senhor colocou todas essas informações que eu necessito na minha mão. E agora, o que eu faço com tudo isso? Eu quero ler com vocês um texto que está lá em Isaías 11. Isaías 11, versículo 1 e 2. Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2. A minha versão é NVI, ela diz o seguinte: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Pai grandioso, nós te rendemos graças, porque o Senhor nos reuniu mais uma vez. Nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso, ó Pai, que podemos estar juntos, ó Pai. Ó Deus, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos, ó Pai. Acabamos, ó Pai, de ler nesse momento uma porção da Tua Santa Escritura e precisamos, ó Pai, urgentemente da ação do Teu Espírito Santo no nosso meio, ó Pai. Que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Ó Deus, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo através da minha vida, ó Pai. Ó Deus, fala nos corações de cada um que está aqui, dá entendimento, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor nos guie, ó Pai, para compreender a Tua mensagem, o Teu propósito e o Teu querer. É assim que oro e entrego em Tuas mãos. Amém e amém. Meus irmãos, e agora? O que é que a gente faz com todo esse conhecimento? O que é que a gente faz com tudo aquilo com toda essa bagagem que a gente trouxe do retiro? É muito bacana a gente pular, a gente gritar, a gente dar glória a Deus, mas será que isso é o mais importante? Será que a igreja do Senhor, ela deve ficar conhecida por um povo que grita, que pula, que dá glória a Deus, que é animado? Será que é só isso que é importante? O que nós vamos fazer com
todo esse conhecimento, com toda essa bagagem, com tudo aquilo que Deus nos falou nesse tempo, lá naquele retiro. Sabe? Como eu disse lá no retiro, Deus tem um propósito de levar cada um até ali. Tem um propósito específico. E o propósito de Deus é maior do que a sua própria vida. O propósito de Deus levar você até esse retiro, o propósito de Deus fazer vocês ouvirem todas aquelas palavras, todos aqueles devocionais, todos aqueles louvores, orações, as conversas entre cada um que teve lá, o propósito dele de levar vocês e ouvir tudo aquilo é muito maior do que a sua própria vida. A gente precisa entender o propósito de Deus de nos apresentar tudo que Ele nos apresentou nesse tempo de retiro. Eu tenho certeza que Deus quer fazer grandes coisas através da vida de cada um que está aqui. Eu tenho certeza que tudo aquilo que Deus nos apresentou nesse tempo é porque Ele quer fazer algo grandioso. Deus quer fazer uma grande obra aqui na cidade de Açu. Amém? Amém. Deus quer fazer uma grande obra na cidade de Pataxó. Amém? Amém. Deus quer fazer grandes coisas no bairro Feliz Açu. Amém. Deus quer fazer grandes coisas no bairro Vertentes. Amém. Deus quer fazer grandes coisas no Paraty. Amém. Deus quer fazer grandes coisas no meio de nós, no meio do nosso povo. Mas a resposta está aí. E agora? O que vai fazer a diferença está aí. E agora? O que eu vou fazer com tudo isso? Porque a gente tem a grande facilidade de ouvir a palavra, sair lá impactado, sair lá preparado, pronto, mas a vida aqui fora, a vida no mundo, a nossa convivência, o nosso dia a dia fazer esfriar, baixar a guarda. A gente vai deixando para trás aquilo que Deus falou conosco. Aquilo que Deus falou ao nosso coração. No último dia do devocional que eu fiz com os jovens, eu pedi para eles anotar todas as decisões que eles tinham tomado naquele caderninho. Anota todas as decisões que Deus tem falado no seu coração, para que você não tenha perigo de esquecer. Para você não deixar para depois. Olha no caderninho todo dia. Deus mandou fazer algo, Deus falou ao seu coração. E agora? Meus irmãos, Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai tratar dessas coisas. Ele diz, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes. Aquele que é apenas ouvinte está enganando a Deus. É isso que o texto diz? Aqueles que são ouvintes estão enganando toda a igreja. Aqueles que é só ouvinte estão enganando a si mesmo. Se a gente não está enganando a ninguém quando a gente não pratica a palavra, a não ser a nós mesmos. Porque Deus conhece o nosso coração. Aí ele vai continuar o texto dizendo que é semelhante a alguém que olha no espelho e com pouco tempo já esqueceu da sua face. Ele olha no espelho, vê sua sujeira, porque a palavra vem, nos confronta com a verdade, a gente olha, a gente percebe isso, mas com pouco tempo, aqueles que não praticam, aqueles que não põem em prática, com pouco tempo, ele já esqueceu de tudo aquilo que Deus tem falado ao seu coração. No finalzinho do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, Jesus fala de 2 tipos de pessoas, prudente e o insensato. Quem é o prudente? Alguém que ouve a palavra e logo a põe em prática. Aí ele diz que essa pessoa que é prudente, ele firmou sobre a rocha, sua casa sobre a rocha. A tempestade vem, mas ela não consegue derrubar. As lutas vêm, mas não consegue fazê-lo desanimar. E o insensato, ele firmou sua casa sobre a areia. Quando a tempestade vem, derruba. Porque ele não colocou em prática aquilo que Deus falou ao seu coração. Eu lembro, meus irmãos, eu contei no retiro meu testemunho, lá na empresa que eu trabalhava, lá na Agis. No meu último dia de trabalho na Agis, o encarregado ele me deixou livre para me fazer o que eu quisesse. O DDS é com você, você fala o que você quiser, você está se despedindo. E eu compartilhei uma palavra para ele. E uma coisa que eu disse lá, mesma coisa que eu disse na CDA, quando eu saí de lá, é que eu entrei aqui com uma missão. Disse a eles, eu entrei aqui com uma missão de falar a palavra de Deus para vocês. Minha missão de entrar aqui na Agis não era simplesmente ganhar o meu sustento. Mas a minha missão maior de eu estar aqui era compartilhar da palavra de Deus com vocês. E eu tenho certeza que eu compartilhei a palavra de Deus com todos que estão aqui. Todos os meus colegas de trabalho, todos os meus encarregados, eu compartilhei a palavra de Deus. Aí eu disse, agora é vocês quem decidem o que vocês vão fazer com isso. Agora eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu já cumpri minha missão, cumpri o meu papel. O que vocês vão fazer com isso é que vai fazer total diferença na sua vida.
Sabe, é importante a gente ouvir a palavra, porque a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o próprio Tiago vai dizer que uma fé sem obras é uma fé morta. Uma fé que não gera ação é uma fé morta. Uma fé que não te faz mudar, uma fé que não te faz transformar, uma fé que não te leva a fazer algo maior, é uma fé morta. É importante ouvir, mas mais importante do que ouvir é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu. E quando eu olho para esse texto que eu acabei de ler, essa semana eu estava fazendo meu devocional justamente nesse texto, e ele é como se ele respondesse a minha pergunta. Se olha para Isaías capítulo 11, ele começa dizendo: o ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará o renovo. O renovo vem de Jesus, raiz de Jessé, pai de Davi, da descendência de Jesus. Mas o versículo 2, eu compartilhei até isso no grupo, porque ele diz: o Espírito do Senhor repousará sobre ele. E quem é esse Espírito? Ele diz: o Espírito que dá sabedoria. Meus irmãos, o renovo vem de Jesus. Mas quem atua hoje, o ministério que está atuando aqui hoje na terra, é o ministério do Espírito Santo. É Ele quem faz o negócio acontecer. É Ele quem faz o negócio girar. É o Espírito Santo do Senhor. Sabe, Atos, o livro de Atos, ele é o livro do ministério do Espírito Santo. O Evangelho do Espírito Santo, como considerado por alguns. Nós estamos vendo como Vinícius botou o nome da equipe dele, Atos 29. A ação do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo quem faz acontecer. Aí, o que o texto nos revela é porque geralmente a gente para diante de uma dificuldade. A gente ouve aquela palavra, a gente sai encorajado, a gente sai preparado, mas chegou a dificuldade, chegou a luta, e a gente acha que não é capaz de passar por aquela barreira. A gente para no meio do caminho. A gente não faz aquilo que Deus pediu para a gente fazer, porque a gente se encontrou diante de uma batalha. Aí o texto de Isaías diz o seguinte: é o Espírito Santo que dá sabedoria. Tiago vai dizer: se você tem falta de sabedoria, peça com fé que Ele dá. Ele dá sabedoria. Você precisa pedir com fé, porque a sabedoria vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá entendimento, é o Espírito Santo quem traz conselho e poder. É o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Eu quero que a gente pense nessa noite, que a gente volte a nossa atenção para a ação do Espírito Santo na nossa vida. Você quer fazer aquilo que Deus pediu para você fazer, você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do poder de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus. Sabe, a gente não vai jamais conseguir ser pessoas obedientes. A gente não vai jamais conseguir renunciar a coisas da nossa vida. A gente não vai conseguir ser santo sem a ação do Espírito Santo na nossa vida. Tudo depende dele. Tudo que a gente vai fazer aqui depende dele. Não existe nada de bom em nós. Sabe, a gente precisa do Espírito Santo urgentemente. A igreja precisa do Espírito Santo urgentemente. É uma necessidade, não é uma opção. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo urgentemente. Sabe, porque é o Espírito Santo quem dá, é Ele quem nos enche. Aí quando a gente olha para essa questão do Espírito Santo, como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ser cheio desse Espírito Santo? Como é que eu posso ter esse Espírito Santo? Ele já está aqui. Sabe, o Espírito Santo já está dentro de nós. Quando queremos na palavra da verdade, Deus ele nos sela com o Espírito Santo da promessa. José, mas se eu tenho o Espírito Santo, por que eu não tenho tudo isso? Por que eu não tenho sabedoria? Por que eu não tenho entendimento? Não existe nenhuma limitação sua que o Espírito Santo não possa derrubar, que o Espírito Santo não possa tirar. O pastor Manuel costuma dizer que não tem ninguém que tenha vergonha. Existem pessoas que não são cheias do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não tem vergonha, a gente não consegue parar, a gente não consegue se calar, a gente não consegue não falar, a gente não consegue não pregar. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, não existe nada que nos pare. A igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. José, mas como é que isso acontece? Como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? A gente lê um trecho lá de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18 em diante, ele diz o seguinte: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais,
cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Porque às vezes a gente tem a ideia que ser cheio do Espírito Santo, eu só preciso fazer minha devocional todos os dias. Eu só preciso buscar Deus todos os dias que eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aí o crente cria aquele roteirozinho, devocional, ok, resolvido por esse dia. Já estou pronto para viver esse dia porque eu já fiz meu devocional, então está tudo certo. Só o próximo dia agora que eu vou ter o contato com Deus. A minha próxima devocional, o próximo dia. E a gente cria um roteiro do dia a dia, onde a gente tem um contato programado com Deus, mas que para por ali. Mas que morre por ali. Mas quando a gente olha para esse texto de Efésios, é interessante a gente notar que ele está dizendo, não se embriague com vinho que leva ao libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Como? Falando entre si. A gente pode perceber que para ser cheio do Espírito Santo, o que vai influenciar a você ser cheio do Espírito Santo é o seu relacionamento com o outro. É o seu relacionamento. Eu estava olhando para a lei de Rodrigo agora, eu estava esses dias lá em Rodrigo. Rodrigo agora é meu vizinho. Eu estudo mais ele. E eu estava lá, semana atrasada, antes do retiro. E a gente estava lá conversando, e eu já ia embora. E o Espírito Santo me incomodou. Eu compartilhei esse texto com eles. Porque a gente se reúne como igreja, 2, 3 irmãos, e a gente conversa sobre um monte de coisa, e a gente fala sobre um monte de coisa, e a gente faz um monte de coisa, mas muitas vezes a gente não para orar e para ler a Bíblia juntos. Só quando está na igreja, ou quando é PGM, ou quando é isso. Mas, e aí, eu me encontrei com meu irmão, vou fazer o quê? Aí às vezes vai falar da vida do outro. Às vezes vai falar sobre futebol. Às vezes vai falar sobre política. Qual a glória que eu trago para Deus com tudo isso? De que forma eu glorifico a Deus com esses assuntos, com essas coisas que não edificam? Sabe? Aí o que ele está falando é que para ser cheio do Espírito Santo, como falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Se a gente olhar o texto um pouquinho mais antes, né, ele diz no versículo 15, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios. Ele está querendo dizer que o crente que se reúne, não compartilha da palavra de Deus, que não ora junto, ele é um insensato. Porque ele teve uma oportunidade. Versículo 16 ele diz, aproveite ao máximo cada oportunidade. Cada oportunidade que 2 ou 3 crentes se reúnem, é uma oportunidade de falar da palavra de Deus. É uma oportunidade de orar uns com os outros. Mas a gente fica proletando, fala de um monte de coisa. Mas não ora um com o outro. Mas não lê a palavra um com o outro. Mas não compartilha devocional um com o outro. Fica só acumulando devocional, enchendo a cabeça de conhecimento, não compartilha com ninguém. Sabe, é isso que ele está falando. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, é a forma, é a sua convivência com o próximo, é a forma como você vai falar com o outro. Tenha cuidado com a sua língua. Perceba que está muito atrelado esse negócio aqui. Eu falei também isso no retiro, mas está muito atrelado. E o pecado da língua é um pecado muito falado em toda a Bíblia. Morte e vida estão no poder da língua. A língua pode me abençoar, mas também pode me amaldiçoar. Pode trazer bênção, mas também pode trazer maldição. Cuidado com o que você fala, cuidado com o seu linguajar, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Vocês serão julgados por todas as palavras que saem da sua boca. A língua, aquilo que eu falo, por isso que ele está totalmente atrelado aqui, falando entre si com salmos, com hinos, com cânticos. Ou seja, fala coisa que edifica. Comais, que bebais ou que faça qualquer coisa que seja para a glória de Deus. E é isso que ele está falando. E o segundo ponto que ele diz para ser cheio do Espírito Santo, no versículo 20, dando graças constantemente a Deus Pai. A gente tem costume de reclamar. Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, me abençoa com isso, me abençoa com aquilo. Ele está dizendo, se você quer ser cheio do Espírito Santo, dê graças constantemente. Está difícil? Dê graças a Deus. Dê glória a Deus por isso. Não está conseguindo? Dê glória a Deus por isso. A igreja nunca foi tão forte, meus irmãos. Eu costumo dizer isso aqui, que a igreja nunca foi tão forte como no tempo das perseguições. Depois que que o cristianismo foi liberado, a gente vivencia um tempo de uma igreja fraca. No tempo de perseguição, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, a igreja entendia a necessidade do Espírito Santo. A igreja de hoje muitas vezes não entende essa necessidade.
A gente quer diversão, a gente quer uma palavra abençoadora, a gente quer ser abençoado, mas não entendeu a necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Por que que a igreja de antigamente fazia tantos sinais, tantas maravilhas? Por que que era tanta coisa que acontecia e a igreja de hoje não faz? Por que que 120 homens impactaram o mundo e hoje milhares e milhões de cristãos no mundo não fazem nem, como diz Cosquinha, Satanás? A igreja precisa entender a necessidade do Espírito Santo. Meus irmãos, o nosso ministério hoje é o ministério do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos entender a necessidade. Não é uma opção, não é algo porque eu acho legal. É questão de sobrevivência mesmo. E é isso que a igreja da perseguição entendia. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo para sobreviver. Eles eram perseguidos todos os dias. A liberdade que a gente tem hoje tem nos impedido de perceber essa necessidade na nossa vida. Eu quero desafiar vocês nessa noite a buscar ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é só fazer seu devocional todos os dias, é muito mais do que isso. Lembra que o tema do retiro é tudo ou nada. Nós somos chamados para tudo ou nada. A minha vida inteira deve ser entregue nas mãos do Senhor. Sabe, o meu linguajar, aquilo que eu vou falar, a minha conversa com o outro, deve trazer glória para Deus. Não é só questão do que é pecado e do que não é pecado. Não é pecado eu falar sobre futebol, então eu vou passar 1 hora falando sobre futebol, sobre política, sobre... Não é questão, não é essa questão. É a necessidade, é aproveitar a oportunidade de estar junto, de orar junto, de compartilhar uma palavra. É aproveitar a oportunidade. Quero desafiar vocês a olhar para a nossa vida. Tudo aquilo que foi nos falado. Obediência total, renúncia total, santidade total. Nós só conseguimos colocar isso em prática na nossa vida através da ação do Espírito Santo, através da ação do Espírito Santo em nós. Então, que Deus nos abençoe nesse tempo. Eu quero orar com vocês. Pai misericordioso, nós te rendemos graças, ó Pai, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Ó Senhor Jesus, nós clamamos nessa noite como igreja, ó Pai, para que o Teu Espírito Santo venha tocar em nossas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Pai, um mover espiritual no nosso meio. Pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo venha nos mover, venha nos direcionar, venha transformar as nossas vidas, ó Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, Pai. Nós entregamos a vida de cada um que está aqui aos Teus cuidados. Pedimos ao Pai que o Teu Espírito Santo haja de forma poderosa, ó Pai. Ó Deus, que a Tua vontade seja feita, que o Teu propósito soberano seja feito, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor haja não de acordo com a nossa vontade, não de acordo com aquilo que a gente quer, mas de acordo com o poder do Teu Espírito Santo, de acordo com o Teu propósito soberano, ó Pai. Ó Deus, Tu conheces as lutas, as dificuldades de cada um, Pai. Tu sabes, ó Pai, os desafios que cada um tem enfrentado. Tu conheces, ó Pai, as limitações de cada um. Tu sabes os anseios do coração. Então, Pai, nós entregamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor os auxilie em tudo que eles venham a fazer. Que todas as nossas palavras, todas as nossas ações, ó Pai, sejam guiadas pelo Teu Espírito Santo. Oramos e entregamos no santo nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. E a equipe vencedora foi a verde. Cadê a equipe verde? Amém. Tenha calma, tenha calma. Não, não é agora não, Cintia, a equipe, é já já. Pessoal, vamos lá. José pregou hoje sobre algo que Deus tem falado muito comigo, que é sobre o ministério do Espírito Santo. Se você perguntar qual é a estratégia para nós como igreja hoje, é encher-nos do Espírito Santo. E não depende da gente. Nós nos colocamos num ambiente ou num local propício. E Deus, Ele faz. No tempo dEle, da forma dEle. Então, essa palavra de José, ela é precisa em cada momento. Jovem, adulto. Eu sei que nem todos aqui são jovens. Temos Rodrigo aqui.
mas a grande maioria é jovem, assim como eu. Você já imaginou uma igreja cheia do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo? Essa é a missão. Como é que faz esse negócio? A gente está procurando saber. A gente ajusta aqui, ajusta ali, olha na palavra, vê um direcionamento. E quando a gente entra no rio de Ezequiel, Ezequiel 47, que ele diz que tem água no tornozelo, água no joelho. As traduções mais clássicas diz água no lombo, água na cintura. E a gente vai entrando, e quando a água sobe um pouquinho, que chega na canela, a gente começa a sentir mais. Quando chega no joelho, mas o nosso alvo é chegar num lugar em que é tão profundo no espírito que nossos pés soltam do chão. Esse lugar foi dado por Jesus. Enquanto a igreja não chegar nesse lugar, nós vamos estar carentes, vamos estar necessitados e vamos estar perdendo. Porque essa é uma luta espiritual e só vence aqueles que são cheios do Espírito. Aqui tem vários jovens da CIB, do Feliz Açu. Eu quero dizer, irmãos, que vocês estão vendo a igreja cheia, né? Nem todo sábado é assim. E eu tenho certeza que lá em Cíntia também nem todo sábado é assim, né? Nem toda semana tem retiro. Mas toda semana tem culto jovem. Toda semana tem pequeno grupo. E eu quero desafiar você, querido, a se integrar ao Ministério Jovem, da sua congregação, a conversar com o seu líder, a pensar junto como nós podemos fazer para vivermos como igreja cotidianamente. E eu vou dizer a você, hoje eu sou líder dos jovens aqui, já foi Cíntia, já foi vários líderes dos jovens, e eu vou dizer a você, qual é a estratégia hoje? A estratégia é essa palavra que José falou. Como levantar uma juventude cheia do Espírito Santo. Como ministrar nesses adolescentes, já adolescentes cheios do Espírito Santo, crianças cheias do Espírito Santo. Esse é o alvo, e esse é o propósito. Esse é o alvo da minha vida. E eu quero carregar uma galera junta também, porque eu tenho certeza que essa cidade ela pode ser influenciada de uma forma poderosa pela Igreja de Cristo Jesus. Então, sábado tem culto dos jovens aqui. É sábado também lá, é, Cíntia? O pessoal do Vertente está aí? É sábado lá também, é? Sexta. Se integre. Se integre.